Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, 5 da manhã, você já sabe, sua primeira notificação do dia é sempre aqui no Canto. Vamos que vamos, muito o que falar, muitas notícias aqui, mais uma vez aperta no inscrever-se, meta de 113.500, muitas atualizações aqui pra vocês, beleza? Começando falando sobre o grupo principal, que continua os trabalhos focados na Série A do Campeonato Brasileiro. Fotos de Vitor Ferreira, nosso querido Suco, você viu ali Dudu, aqui a gente tem também Fabri com colete, a gente sempre fala que estar com colete ou não muda muita coisa. Renzo Lopes e Zé Marcos sem colete. Além disso, Gabriel, que deve ser o nosso goleiro titular, daqui a pouco eu vou falar de Thiago Couto, e também Kaique e Mateuzinho. Meus amigos, vou ler aqui as informações que a Ascom enviou. O time alternativo fez um recovery na academia normal, já que jogou, também conhecido como anteontem, porque você tá vendo isso aqui segunda-feira, então jogou no sábado, né? E o time principal fez um intenso coletivo com 50 minutos de duração, divididos em dois tempos de 25. O resultado foi 1-1. Eric marcou para o time de camisa grená e Renzo Lopes para o de colete. Pausa, volta ao que eu falei. Se Renzo Lopes marcou para o time de colete, a gente imagina então que quem está de colete não foi o time considerado titular, né? Camutanga e Dudu sem colete. A gente tem aqui, quem é aqui, rapaz? Não tô conseguindo entender quem é aqui do lado de Fabri, mas Fabri está de colete, então a gente imagina que tá no mesmo time de Renzo Lopes. Zé Marcos sem colete, claro, isso tudo ainda pode mudar. Gabriel jogando no time de Zé Marcos, vai ser o goleiro titular, e Kaique também sem colete, né? Claro, a gente pode ter tido testes na formação, a gente pode ter jogado com de repente um Kaique, um Baralhas e depois um Dudu e um Baralhas, um Dudu e um Kaique. Não dá pra saber time titular, o Vitória ainda tá se ajustando, mas era interessante pelo menos entender qual seria o time que entrou em campo neste amistoso, né? O zagueiro Giovani, de 15 anos, participou com desenvoltura do coletivo. Ele foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira e vai treinar entre os dias 19 e 28 na Granja Comari. Outros zagueiros da base estiveram presentes, e eu vou citar aqui: Inácio, que entrou no jogo contra o Atlético, Kevin, lateral João, os volantes Ítalo e Lucas Lohan, meia, que também entrou diante do Atlético, e os atacantes Tony e Sobral. O time principal também volta a treinar nesta segunda-feira à tarde, meus amigos. E Rodrigo Chagas falou sobre Cauã. Vou colocar aqui na tela o que ele comentou a respeito do Cauã, que saiu machucado, né? A gente sabe que, infelizmente, Cauã acabou saindo machucado da partida. Vamos lá? O técnico Rodrigo Chagas lamentou a contusão do zagueiro Cauã, que se apresentou ainda reclamando de dores na posterior da perna, da coxa da perna direita, e fará exame para o departamento médico. Infelizmente perdemos o Cauã, vamos ver se vamos manter a mesma plataforma, 3 zagueiros ou não. Até terça vamos decidir. O Vitória enfrenta amanhã a Jacuipense, e até agora, apesar do site estar falando que vai ser na Arena Cajueiro, ainda existe a possibilidade do jogo ser em Pituaçu, mas de hoje obviamente não passa, né? Até hoje, acredito que por volta de meio-dia, 1 da tarde, a gente vai ter a definição de onde será o jogo do Vitória contra a Jacuipense, tá? Com relação à copinha, meus amigos, o Palmeiras... Pois é, o Palmeiras será o adversário do Vitória na segunda fase da Copa São Paulo, e o jogo será no mesmo horário do jogo do Vitória contra a Jacuipense. O jogo será às 19h30, salvo engano, mas a gente vai ter o time jogando, o time principal, né, mesmo sendo o time alternativo, o Vitória principal, entre aspas, jogando contra a Jacuipense nesse horário. A partida será terça-feira na Arena Barueri. Na matéria aqui do Vitória, é dito que não divulgou ainda, mas eu tô gravando isso aqui às 11h30 do dia 11 de janeiro, e sim, já divulgou. Será 19h30, uma pena, né, porque a gente queria, de fato, ver o jogo dos meninos na copinha, mas aí vai ter que ficar alternando, né, entre Jacuipense e Vitória e esse jogo contra o Palmeiras. Antes de continuar, eu quero lembrar para você que você pode comprar na Golcase, use o cupom GOLVITORIA, escaneie o QR Code, produtos de muita qualidade, garrafa térmica, copo térmico, minha garrafa tá aqui, capinhas, produtos de muita qualidade da Golcase. Todo mundo que compra, meus amigos, sempre fala muito bem. Vamos falar sobre Felipe Machado. Falei na live e tô trazendo aqui. O meia Felipe Machado, que atuou pelo Curitiba em 2025, ele pertence ao Vitória, fechou com o Goiás, contrato válido até o fim da Série B. Com isso, a gente sabe que a situação de Thiago Couto fica distante. Até porque o vice-presidente de Djalma Abreu falou sobre a situação de Thiago Couto e falou também sobre o gramado e etc. Ele deu entrevista ao Wilton Matos, um abraço para o Wilton, da Sociedade na partida, ou melhor, após a partida, após o 0-0 entre Vitória e Atlético de Alagoinhas. Ele falou também sobre o zagueiro Caio Marcelo, e eu vou falar aqui. Antes de colocar o vídeo, eu quero falar o que eu falei na live. Meus amigos, de fato eu estou agora ficando preocupado. Está demorando. A gente até agora não tem um centroavante,
um outro ponta esquerda ainda não chegou, um outro volante ainda não chegou, o zagueiro pela esquerda, Caio Marcelo, não vai ficar no Vitória, não ficou no Vitória, então a gente precisa de outro zagueiro canhoto além de Zé Marcos. A lateral com Ramon não está definida ainda, apesar de concordar que 100% Jamerson tem tudo para ser o titular, mas ainda está longe do ideal. A gente sabe que o próprio Jamerson falou na zona mista que tem que ir voltando aos poucos. Faltam 17 dias pra gente pegar o Remo e faltam 24 dias talvez pra gente pegar o Palmeiras no Allianz Parque. Então eu entendo, de fato, nós estamos demorando, a diretoria precisa correr com tudo isso. O papelinho chegou agora, eu sei, mas mesmo com Fábio e Viagem Maneca aí, tem que adiantar o lado, porque as coisas não podem acontecer como aconteceram em 2025. Isso também indica uma maior velocidade nas contratações. Claro, não é para trazer qualquer um, mas a gente sempre fala isso. Tem uma linha muito diferente entre não trazer qualquer um e não trazer ninguém. Vitória até agora ainda não reforçou o elenco como a gente imagina para que não passe sustos. E a fala de Djalma me preocupa, já adianto aqui que ele falou que nós temos um time pronto. Não, nós não temos um time pronto. E se essa é a mentalidade lá dentro, eu já começo a me preocupar, porque a gente não tem um time pronto. A gente tem uma base de fato que é insuficiente se ao redor dessa base a gente não conseguir qualificar mais. Então já adianto que eu me preocupo, tá? E o torcedor que está incomodado está correto. Deixa eu aproveitar e passar para vocês rapidinho que nesta segunda-feira, dia 12, a coletiva de Kaique e de Matheus Silva será no Shopping Paralela, por volta de meio-dia, 1h da tarde. Nós estaremos lá. Não sei se a gente vai fazer ao vivo, mas a gente vai trazer aqui conteúdo para vocês no Canto Rubro Negro. Não sei se vale a pena a gente fazer ao vivo, se a gente faz gravado. Tô pensando, tá? Estaremos lá no Shopping Paralela trazendo a coletiva dos dois para vocês. E lembrando que você pode ser um parceiro do Canto. Entre em contato com a gente, cantorubronegro@gmail.com. Sua marca à vista em todo o canto. Os números do Canto são muito altos e com certeza você não vai se arrepender. Confira agora a entrevista que Djalma deu ao Wilton Matos da Sociedade. Boa noite, prazer ter ele na Sociedade. Boa noite, torcedor rubro-negro. A realidade é a seguinte, muito simples. Você vê que a bola rola normalmente. O gramado da Fonte Nova, do Barradão, foi feito um trabalho como nunca foi feito. Nós fizemos uma descompactação, corte vertical, depois uma descompactação com tubo oco, fizemos um nivelamento com areia, depois fizemos uma adubação com adubo sólido e com adubo líquido. Então é o seguinte, tivemos depois uma pequena porção de pragas, que é uma lagarta que vem, ela surge dentro dos furos da descompactação. Mas isso é uma coisa normal. O Barradão esteticamente não está perfeito, mas do ponto de vista técnico ele está perfeito. Você viu que a bola rolou naturalmente, sem nenhum buraco, sem nenhum defeito. Então, do ponto de vista estético, ele realmente não está muito bonito como nós gostaríamos que estivesse, mas do ponto de vista técnico ele está perfeito. Você tem alguma previsão, que a gente sabe que tem uma empresa, né, que também cuida disso aqui, esteticamente, vamos dizer, até o final do mês, Campeonato Brasileiro, como é que é a situação? Porque a gente sabe que as críticas sempre chegam só pelo visual, né? Na verdade é o seguinte, o torcedor que não entende, e não tem por que entender de gramado, ele acha e vê que o gramado do Barradão está danificado. Na verdade não está danificado, o gramado só está esteticamente feio. Ou seja, a clorofila não está tão verde como nós gostaríamos que tivesse. Agora, isso é natureza. A natureza não depende de você. A natureza depende da natureza. Agora, tenha certeza que nós estamos fazendo adubagem, estamos regando 4 vezes ao dia, que normalmente são 3, estamos regando 4 vezes ao dia. E teste de microfone, um pá, 2 pá, 3 pá, 4 pá. Para o Natal não veio, para o Réveillon não veio. Agora, hoje, a previsão era de 86% de chuva, não veio. Temos uma previsão de 55% de chuva para amanhã. Tomara que essas chuvas venham e nos ajude, que isso antecipa o tempo de cloração da nossa grama. Agora, falando do futebol, o que é que você achou? Primeiro jogo, 0-0, sem gols. Esperava um pouco mais desse time? Eu gostei, acho que os garotos estiveram muito bem, tiveram muito pouco tempo para treinar. Fizeram um bom jogo, poderiam ter ganho o jogo, o atleta também poderia ter ganho, foi um jogo igual, mas eu acho que o nosso objetivo é dar minutagem, essa nova safra aí, dos jogadores que nunca tiveram oportunidade no Vitória. O objetivo principal do Vitória é dar minutagem e ver quem desses garotos com um time, eu diria assim, menos qualificado, eles terem a oportunidade de mostrar mais qualidade. Com isso, o nosso treinador assistiu o jogo do meu lado, verificando todos os jogadores, e eu acredito que esse time nosso vai gerar bons frutos para que nós podemos captar alguns jogadores desse time aí para o time principal.
O zagueiro Caio Marcelo, que estava aqui já treinando, né, e terminou indo embora, o que é que houve? Foi opção do jogador, não houve acordo com outro clube? O que é que aconteceu? Na realidade, uma série de divergências, entre elas a parte médica. Essa talvez tenha sido o principal motivo. Teve algumas divergências do ponto de vista comercial, mas o principal mesmo foi a parte médica. Tá chegando mais alguém por aí? Estamos buscando mais um zagueiro, mais algumas coisas. Agora, se vocês sabem, o Vitória está com o time pronto. O time do ano passado, praticamente, as peças que saíram, nós fizemos a substituição. Agora nós vamos para o mercado, estamos no mercado, mas sem desespero. O futebol está muito caro, está muito difícil de ter bons jogadores. E os bons jogadores que tem hoje disponíveis no mercado estão muito caros. O Vitória não está com as finanças um pouco prejudicadas e nós temos que ter a responsabilidade de fazer contratações pontuais, mas da forma que nós possamos poder pagar sem maiores transtornos. A gente finalizar, a negociação com o Thiago Couto, o esporte, com o jogador do Vitória ainda está em aberto ou já é uma peça descartada? Não, essa negociação ainda está em aberto. Agora, fazendo uma análise com mais frieza, e aí nós vamos sentar com o departamento técnico, com todo mundo para discutir. Porque é o seguinte, Lucas já está treinando, Gabriel está aí, Yuri está aí. Então, você imagine, daqui a 30 dias nós vamos ter 3 goleiros do nível de Lucas, Gabriel e Thiago Couto. Vamos fazer o quê para uma vaga só no time titular? Em vez de arranjar a solução, a gente arranja um problema. Então, talvez a gente possa economizar esse dinheiro de mais um grande jogador, que o Thiago Couto é um grande jogador, e aplicar em outra peça. Mas isso está sendo estudado, não foi nada definido. Nós fizemos uma proposta para o esporte está estudando essa proposta. Fizemos uma proposta para o Thiago Couto, ele também está estudando. Isso já que você me fez a pergunta com relação ao Thiago Couto, é caso para estudo. Não está definido nem que o Thiago Couto venha, nem que ele não venha. Agora, eu tenho a minha análise, a minha percepção é que eu acho que não há necessidade de um goleiro tipo Thiago Couto nesse momento aqui no Vitória. Quais foram as reações do nosso Jair Ventura assistindo o jogo? Ele viu, gostou de alguns jogadores que a gente já achava que tinha, mas tem uns que talvez surpreendeu um pouco mais. E ele se reservou a não comentar, a citar nome, mas ele gostou de algumas peças sim. Nosso Fabrício está lá em cima, Fabrício Cunha narrando e lembra bem, você já teve alguma informação ali do DM a respeito do zagueiro Cauã, dessa contusão? Não, ainda não, porque eu disse agora, não tive sequer no vestiário, mas vou verificar o que aconteceu com ele. O departamento técnico está aí e vamos torcer para que nada tenha acontecido de grave. Obrigado, Djalma. Grande abraço, torcedor rubro-negro. Aí, Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória, falando com a gente, Fabrício. Meus amigos, com relação ao zagueiro Caio Marcelo, eu falei em live e vou falar aqui também com vocês. A gente de fato ficou sabendo na sexta que ele havia sido reprovado nos exames médicos. A informação foi divulgada neste domingo por Gabriele Gomes do GE, então a informação é dela. Eu confesso que eu e Paulo, a gente estranhou, inclusive no grupo dos membros, tá, do Canto da Resenha. Eu mandei alguns prints em visualização única da gente conversando na sexta-feira sobre essa notícia. Paulo achando estranho porque ele não tinha absolutamente nenhum histórico de lesão. Eu também achando estranho. A gente mostrou pra galera que a gente também achou estranho quando a gente soube na sexta, mas aí eu procurei saber mais a fundo. Como eu falei na live, as pessoas envolvidas pediram pra gente segurar a onda, primeiro porque tinha um distrato de um pré-contrato ainda a ser feito, então a gente precisava segurar a onda, e também pra não expor o atleta, afinal de contas, não é culpa dele, né? Até onde eu sei, não tem nenhuma informação sobre ele estar indo pro Botafogo, estar indo pra outro clube, em momento algum isso foi me passado. Era essa a situação da parte médica, e a parte burocrática era com relação ao clube dele na Coreia. Aquela parte burocrática que a gente vinha falando aqui, que estava se arrastando, era porque existia uma dúvida se existia um aditivo no contrato dele, se ele de fato renovaria automaticamente com o time de lá ou não. Se você olhar a coletiva de Fábio Mota, ele fala que está acertado com o zagueiro Canto e pergunta, cadê aquele documento? O documento já chegou? Seria um documento da CBF atestando que o atleta está de fato livre no mercado. Do que eu procurei saber, de fato, o atleta estava sim livre no mercado. Acabou sendo reprovado nos exames médicos, a gente acabou segurando para não expor o cara também, para que o distrato do pré-contrato pudesse ser feito, enfim. Toda essa situação de Caio Marcelo foi com relação primeiro, a parte burocrática do contrato que agora eu trouxe, e também com relação à reprovação nos exames médicos. Até onde eu sei, ele não está indo para nenhum clube. É minha verdade que Kaique, nosso volante, foi recusado nos exames, não, foi reprovado nos exames médicos lá quando ele foi assinar com o Grêmio e depois voltou e jogou normalmente pelo Juventude. Mas, porém,
Eu até tenho que parar de ficar falando mais, porém, contudo, todavia, entretanto, porque eu falo muito isso e de fato acaba ficando repetitivo. Mas até onde eu sei, não tem nenhuma informação sobre um clube ter atravessado, foi realmente uma decisão do Vitória. E claro, a decisão de Papelim, o diretor que chegou agora também, deve ter pesado. O fato é que o Vitória continua no mercado. Sobre Marinho, não. Marinho, até onde eu sei, não virá para o Vitória. Vai me surpreender muito se algo diferente disso aconteça. A informação que eu tenho é que não, que Marinho não vem para o Vitória. Com relação aos outros, né? Moisés, que o Vitória de fato tinha interesse. David, que o Vitória negocia. Pochettino, que eu não me surpreenderia porque Papelim conhece os caras lá. Vou apurar agora ao longo dessa segunda-feira para trazer para vocês, tá? É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, tamo junto. A gente vai pensar se a gente vai fazer ao vivo lá do Shopping Paralela. Um abraço, valeu, fui!